E aí, pessoal, começando mais um Segundas Gestálticas aqui, vamos começar com um grupo de estudo. Hoje vamos falar sobre o livro Processo, Diálogo e Awareness, do Gary Yontef. Estamos na página 76 do livro físico. Quem quiser acompanhar pelo PDF, é a página 40, tá? A gente vai começar pelo parágrafo ponto de impasse, e aí a gente começa por aqui, que é o último parágrafo da página, tá? Ok, vamos lá. O ponto de impasse é o que a literatura russa chama de ponto doente. O impasse existencial é a situação em que nenhum suporte ambiental promove avanço e o paciente é, ou acredita ser, incapaz de lidar com a vida por conta própria. É uma citação de Peirce, né, em 1966. A fim de obter ou manter um suporte do ambiente, o paciente irá engajar-se em diversas manobras. Tais manipulações ou jogos são usados pelo paciente para manter o status quo, manter o controle do seu ambiente e evitar lidar com a vida por conta própria. Quando o paciente neurótico evita lidar, ele evita as dores de qualquer organismo e, junto com isso, ele evita dores imaginárias, tais como emoções desagradáveis. Ele também evita correr riscos razoáveis. Ambos interferem com qualquer chance de maturação. Então, aí a gente vê uma pessoa que está nesse ponto de impasse, ao mesmo tempo que não que ele busca esse recurso no ambiente, não tem, né? Ele não se vê capaz de transpassar esse lugar que ele está, né? Pode até reconhecer o que ele pode ou deve fazer, mas ele não tem recurso, ou acredita não ter recurso para lidar com isso de alguma forma, né? E Para não se se arrisca. responsabilizar e tudo mais, acaba não se arriscando e mantendo ali aquele status quo, né? De previsão, de saber pelo menos, poxa, eu conheço esse ambiente e vou permanecer aqui, né? Nessa zona de conforto, né? Beleza. Portanto, a gestalterapia chama a atenção do paciente para evitar qualquer desprazer e para como o seu comportamento fóbico é trabalhado no decorrer da terapia. Resumindo, o terapeuta equilibra frustração e suporte enquanto mantém o relacionamento na tradição eu e tu, aqui e agora, de Martin Buber. Primeiro, o paciente trabalha arduamente para evitar suas experiências atuais e as consequências do seu comportamento. Como o paciente aprendeu e praticou por bastante tempo a manipulação do ambiente para a obtenção de suporte e meios de evitar a percepção de sua experiência vivida, ele é geralmente bem hábil nisto. Ele o faz agindo como estúpido ou desamparado. Ele adula, suborna e lisonjeia. Ele não é infantil, mas desempenha um papel infantil e dependente, esperando controlar a situação por meio do comportamento submisso. Novamente, Peirce em outra obra dele, 1965. Alguém quer falar sobre esse subtópico? A gente passa para o próximo. Alguém quer fazer alguma consideração sobre isso? Eu só fiquei confusa um pouquinho aqui, ó. Ele não é infantil, mas desempenha um papel infantil e dependente. O dependente, é, como assim, e dependente? Se ele não é infantil, eu fiquei um pouco confusa, falar a verdade, nessa última parte aí. Entendeu? Bom, Porque para mim vamos ele é pensar. infantil, na minha cabeça. Sim. Uhum. Uhum. Mas vamos pensar que dentro desse ponto de impasse, ele já viu, né, uma série de coisas que ele precisa, de atitudes que ele precisa tomar e ações que ele precisa desempenhar. Uhum. Mas ele escolhe não fazê-las, de certa forma, porque ainda não quer se arriscar frente à situação que está ocorrendo, né? Então, É, assim, ele deve se ser isso, ele não faz é infantil. infantil, se Uhum. faz dependente É. para conseguir o que ele quer, que de alguma forma, né, é se manter naquele lugar e pedir essa orientação, né? Me ensina para onde eu preciso ir, não se responsabilizando pelas próprias atitudes, pela própria forma de estar no mundo.
Então, assim, quando eu vejo esse lugar de desempenhar um papel infantil e dependente, é como uma criança pedindo orientação para a mãe. E aí, mamãe, o que eu tenho que fazer agora, né? Como que a gente vai fazer? E aí eu acredito que quando ele fala de desempenhar, a pessoa tem recurso, ela não quer usar, ela não quer se arriscar. Pelos ganhos secundários que se tem de permanecer Sim, ainda naquela situação, né? certo. Alguém tem mais alguma coisa a pontuar nesse sentido? Quer acrescentar? Opa, tava fechado aqui, desculpa aí. Tudo bem. Bom, tudo bem. Reforçando isso, né? A ideia mesmo de estar ali encalhado, né? Paralisado. Agora, é como a pessoa se sentir num movimento de caos, porque ele se dá conta de que não é, então, só que ele não consegue assimilar outras formas. Então, ainda que, e é um ponto de conflito muito profundo tem alguns segmentos da gestoterapia que entende como a questão das camadas da neurose, né? O impasse está na terceira camada, né? Então, e nesse ponto, nessa camada, se entende que ele está ali no movimento ali de paralisia. Ele se dá conta do caos que ele está, de que ele não é, mas ele não consegue ser outra coisa. Então ele se identifica como nada. Ele se identifica como passivo, como não pertencente à vida, ao mundo. Então ele fica num conflito, um conflito profundo, existencial, né? Porque tudo aquilo que ele acreditava ser, ele sabe que não é, mas ele não consegue ser outra coisa. Ele não consegue encontrar os recursos que ele tem para um movimento criativo em detrimento do seu próprio benefício, né? Então muitas vezes é aquela pessoa que não tem muito, como é que se diz? Ele é aquela pessoa que sempre atualiza a sua experiência do ponto de vista do seu passado, né? Ele não atualiza do momento. Ele não traz uma das formas é a gente trazer aquela velha forma do gerúndio, né? Que é o que está me impedindo, né? O que me impede, no gerúndio e no presente, né? O gerúndio, por ser uma forma nominal do verbo, que significa a ação do momento, né? Duradoura no momento que ela acontece. Então, e a gente reproduz essa forma verbal, de certa forma, acaba gerando no paciente também um movimento para que ele entre em contato com a sua experiência vivenciada no presente, né? Não aquela reformulação, reconstrução de experiências do passado, né? Então, é um movimento que ajuda, né, o paciente. E a ideia de que a gente também não embarque, né? Não seja mais um reforço ambiental da manipulação do paciente. Porque muitas vezes ele vai para o processo terapêutico desejando um reforço do profissional para que ele se mantenha naquela posição ali. Então, a ideia é que a gente possa apresentar para que ele possa identificar o seu funcionamento e diferenciá-lo. Porque muitas vezes ele não reconhece quais são as suas necessidades. Então, o primeiro ponto, muitas vezes, é ele identificar quais são as minhas necessidades. E uma vez identificado, ele tem as condições de diferenciá-las, né? E a partir disso, ele pode iniciar um movimento de mobilizar, inclusive, essas energias que são mobilizadas para a situação dos bloqueios. Ele investe energia nos bloqueios. Imagine o que é que sobra para ele, para o crescimento. Não sobra nada, né? Então, ele veio fazer esse movimento de investir a energia num movimento criativo de assimilação e crescimento, não no bloqueio, né? Então, é por aí também, né? Só ampliando a ideia sobre o que Lara já tinha apontado aí também. Ele estaria aí nas camadas de neurose, na implosão, Mário? Implodindo por dentro? Primeiro, né, nas camadas tem aquela implosão. A pessoa ele está implodindo por dentro. É como se tivesse uma explosão interna. Implodindo. Que a explosão seria justamente a percepção, né? Ele se arriscar, né? Parar com os ganhos secundários e se arriscar, né? Investir realmente e entrar em contato.
essa camada aqui não está se falando, né? Mas está me parecendo a da implosão. Não, Tudo quanto é. é Não sei, porque assim, são próximas, assim, são próximas. são, Porque tem uma camada de impasse e tem uma camada de implosão e explosão. Por exemplo, a pessoa se implode, mas ela não tem a habilidade de explodir, ela não encontra. Então, quando você entra em contato com isso, você abre a possibilidade para isso aí. Porque a gente separa, como a gente se fala aqui, né? Didaticamente e pedagogicamente, as situações para compreender melhor. Mas elas acontecem quase que simultaneamente e concomitantes, né? Mas tentando didaticamente dividir, a gente fala essa questão, né? A terceira camada, impasse, quarta camada, impasse, implosão. Mas elas são quase concomitantes. Mas o movimento de impasse aí já é um avanço em relação à questão do impasse, né? Que é anterior à implosão e à explosão, as camadas. Certo. Porque não se toma nenhuma atitude, né? Vamos pensar aqui na ideia da implosão. Ali, né? O organismo está em movimento no sentido de ter alguma ação, né? No impasse em si, é meio que realmente empacado, ele está parado sem fazer nenhum movimento, nem de ir para frente, nem de ir para trás, entendeu? Como se estivesse atolado. Não toma nenhuma decisão ali naquele momento. O que eu vejo, assim, que o que Mário falou e faz muito sentido, na verdade tudo faz sentido, mas vou pegar essa parte, quando ele fala dessa pessoa que vive no passado, quando toma essas decisões quando não toma as decisões, né, para o crescimento, é muito essa evitação, né, ansiosa que a gente tem, são várias expectativas catastróficas, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e começam a imaginar, né, que ele falou sobre dores imaginárias, imaginar que podem acontecer diversas coisas, diversos fatores, se ele tomar qualquer tipo de decisão, e aí, como ele mesmo falou, é uma energia muito grande que é colocada nesses bloqueios, e a pessoa, né, permanece naquele mesmo lugar, como se você reforçasse a bolha ali, né? Então, aí, daí esse medo por uma situação passada, prévia, que não foi satisfatória e que você não quer que se repita, né? E aí você fica nesse looping, reforçando as barreiras para não enfrentar o que precisa ser enfrentado. Reforçando ou tentando reconstruir, né? Bom, então... Esse ponto que você falou, a questão da explosão... Da implosão. Da implosão, isso, mas a implosão é um movimento justamente para a explosão. Porque quando você explode, você pode manifestar as suas emoções, a sua dor, comunicar aquilo que você realmente sente, comunicar aquilo que realmente você pensa, e se expressar corporalmente. Então, você explode enquanto indivíduo, né? Você não fica implodido, né? Então, o movimento de implosão é justamente uma condição para o movimento da explosão, que é quando você consegue desenvolver a habilidade pessoal de manifestar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, né? Inclusive corporalmente, né? Tem um movimento de liberdade, de expressão própria. Esse movimento de liberdade é um movimento de expressão própria, né? Autoexpressão, né? Então, você traz para si a autenticidade, né, de ser. Então, e se desinveste da autoimagem, dessas altas imagens construídas, né? Aquela que a gente tem que assegurar um lugar de conceito, né? Então, é mais ou menos por aí. Seguimos. Ok. Então, vou dar sequência. Agora a gente entra num subtópico que o nome é Técnicas de Gestalt Terapia. A gente vai seguindo por aqui. A literatura da psicanálise é volumosa, mas não descreve o comportamento real que acontece na psicanálise, com clareza suficiente para transmitir seu entendimento aos que dela não participam. O leitor da Gestalt Therapy
é o livro, né, que a gente está lendo, Gestalt Terapia. Perceberá que Peirce não é bem sucedida na descrição dos seus procedimentos em Gestalt Terapia, assim como os psicanalistas descrevendo os seus. Um quadro mais claro da Gestalt Terapia está disponível em numerosas gravações em fitas, em vídeos, em filmes. Não sei se vocês já viram, gente, mas isso, tem algumas disponíveis até no YouTube. Né? Existem muitos trabalhos de Peirce e seus colaboradores disponíveis no Instituto Esalen, em Big Sur, no Instituto de Gestalt de Cleveland e em outras instituições. Uma discussão detalhada dos conceitos formativos da Gestalt terapia, incluindo a teoria da personalidade, a teoria da psicopatologia e o conceito do contínuo de awareness, estão disponíveis nos livros de Peirce. Em Gestalt Therapy, o trabalho mais completo de Peirce, há uma série de 18 experimentos que o leitor pode tentar fazer em casa, que formam o cerne do trabalho de Peirce em psicoterapia. Experimentos fazem de maneira habilidosa uma ponte entre a experiência do leitor e as palavras dos autores. Fazendo um adendo aqui, gente, Gestalt Therapy tinha uma parte prática e uma teórica. Só foi traduzida a parte teórica. Então, provavelmente, essa parte que eles estão falando aqui não tem no livro que a gente tem disponível em português. Tá? O Gestalt Therapy não foi escrito para leitura rápida. Peirce revela uma configuração incomum de atitudes, técnicas, linguagens e teorias que exigem esforço persistente e criativo para ser assimilados. A comunicação pode ficar particularmente difícil com psicólogos comportamentais que estão acostumados a uma especificação precisa, exata, sobre o que está sendo feito. Além disso, as expressões da Gestalt terapia e da terapia comportamental são diferentes. Quando se lê o trabalho de um psicólogo que se encaixa em categorias reconhecíveis e usa termos familiares, o tempo gasto na aquisição de pressupostos e terminologias essenciais em geral é esquecido. Entender até mesmo a terminologia básica da teoria de Peirce exige tempo e vontade de passar e repassar o material novo, aquém do que é costumeiramente exigido quando lemos em nossa própria área de interesse. A Gestalt terapia é praticada de forma seletiva e diferenciada, de acordo com a personalidade e a necessidade do terapeuta, dos pacientes e do enquadre. Peirce não aprova ou recomenda a imitação da maneira como ele pessoalmente aplica a sua teoria. Cada terapeuta deve encontrar o seu próprio caminho. Peirce reconhece que um corolário para a unidade do campo organismo-ambiente é que uma mudança em qualquer lugar do campo afetará o campo todo. Por isso é possível intervir em muitos pontos e de muitos ângulos, e os resultados podem se generalizar para todo o campo. Algumas transformações exigem mudanças ambientais, tais como no nível de suporte ambiental. Intervir num único organismo frequentemente pode produzir resultados, mesmo quando a abordagem é feita de um ponto de vista unidimensional. Por exemplo, da awareness sensorial. Entretanto, o próprio Peirce defende uma abordagem múltipla variável, como a única maneira de ajudar o paciente a ir além do impasse. O Gestalt terapeuta usa muitos aspectos da situação aqui e agora para criar oportunidades de crescimento, encontro, experimentação, observação, percepção sensorial e semelhantes. Então, aqui, basicamente, o que a gente fala é que a terminologia, né, que fica em segundo plano, se a gente for pensar que a gente está ali no encontro com aquela pessoa, né, intervindo muito mais na relação que a gente estabelece, né, frente ao que a pessoa traz e como a gente, de alguma forma, lida, né, com aquilo que nos é trazido, muito mais na forma do que é trazido do que no discurso em si, sabendo, né, que a gente tem disponível aí informação sobre os vários mecanismos de defesa que se utilizam, né, como o bloqueio do contato. Então, a gente tem recursos para lidar de uma outra forma que não, né, e ele faz essa diferença ali entre a comportamental e a Gestalt terapia,
que não necessariamente é descrita com tantos detalhes como a gente vê ali na comportamental, né? Cada coisinha é descrita e é feita de uma forma, e a gente sabe que dentro da Gestalt terapia a gente tem, né, essa forma de lidar, mas é de uma forma diferente, né? Alguém quis falar, acho que foi Maria, né? No primeiro encontros gestálticos, que nós lidamos com sonho, eu peguei no YouTube justamente isso que começou a falar nesse tópico aqui, que são sonhos, né, que não está tudo escrito. Fritz nunca se propôs a isso, Laura ajudou mais e outras, né, pessoas a escrever, certo? E lá, sim, ele trabalha, né, justamente em laboratórios, essa questão verbal, né, ele sempre gostou disso, da interação, das coisas mais, que se dão de uma maneira mais de encontro mesmo, e ali ele trabalha sonhos. Acho que tem 2 sonhos, né, e depois tem um senhor, eu não lembro o nome, trabalhando justamente a fenomenologia, ele trouxe para os alunos dele os sonhos de Fritz naquele momento, o trabalho dele trabalhando o sonho, para mostrar para os seus alunos, na fenomenologia, como isso se dá, né? Para além dos livros. Certo. Sim, sim. Gestalt Terapia Explicada, né, que é um livro dele também, tem vários ensaios ali dele com pessoas, né, em workshops, e ele descreve alguns sonhos, né, ele trabalha alguns sonhos, você consegue acompanhar, mas é por meio escrito, né, pensando que existem vídeos que podem mostrar isso de uma forma mais clara, isso é muito bom para a gente aprender melhor, né, essa informação. É muito legal o trabalho que ele faz com sonhos e como ele vê isso, né, então, assim, você tem uma carga muito maior de conteúdo a respeito disso, sabe muito bem que são potentes, né? As experiências que a gente tem, se a gente for aprofundar, nossa, como que não é um inconsciente, né, da psicanálise, mas como que, de alguma forma, o campo, né, mostra para a gente, o nosso organismo está sempre mandando mensagens, assim, e olha para isso, né? Olha para esse aspecto, essa persona, olha para aquilo, isso tudo, né? Tem algo seu ali. Então é muito legal. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse subtópico antes da gente passar para o próximo? Tem, não? Tá, vou dar sequência então. O modelo experimental de psicoterapia. A Gestalt terapia, pela ênfase no contínuo de awareness de si e do mundo, é um caminho tal de viver e ampliar a própria experiência. Ela é não analítica e tenta integrar a personalidade dividida, fragmentada, por meio de um enfoque não interpretativo no aqui e agora. Virtualmente, toda a atividade na Gestalt terapia consiste de experimentos em awareness dirigida, thinking, e Peirce define um experimento como um ensaio ou observação especial feitos para provar ou descartar algo duvidoso, especialmente sob condições determinadas pelo observador. Um ato ou operação realizados a fim de descobrir algum princípio ou efeito desconhecidos ou para testar, estabelecer ou ilustrar alguma verdade conhecida ou sugerida. Teste prático, prova. Uma forma, né, gente, de a gente pensar um experimento propriamente dito é justamente o lugar do insight, né, que tem o eu sou, e tem uma característica que você fala. Eu não sei como que é a terminologia, o termo disso, eu acho que é personificação, se eu não me engano. Você fala o termo da característica e diz igual a, e fala quem se parece, né, com essa característica, que tem essa característica e que talvez você não goste. Então, pensar numa ideia de projeção, né, às vezes é difícil encarar o fato que talvez você seja parecido com alguém que você
não suporta, né? Sim. Mas, dependendo do estímulo, né, da resposta emocional que se oferece, que a pessoa demonstra ao dizer, a gente vê algo bem interessante acontecendo, né? Dentro, Né? Gostando ou não, né, Lara? gostando ou não, né? Se tem uma Ou não. raiva exacerbada, né, ou uma negação assim veemente, a gente já sabe que alguma coisa tem ali, né? Tipo assim, não, como assim, né? É um absurdo. Não quero ser igual a essa pessoa de forma alguma, e a gente vê uma exaltação, né, dessa intensidade emocional ali, a gente já sabe que algo tem a ser integrado, né? Então tem um desequilíbrio ali. E é Resta o outro interessante ser perceber, né? investigado, né? Resta o Sim. outro perceber. Ao outro Então, que é o assim, eu importante. penso que quando você faz uma intervenção desse estilo e uma pessoa nega com veemência, foi uma intervenção feita num momento inapropriado, né? Porque ela não estava pronta para receber essa informação. Mas aí já é um dado para você entender que, poxa, beleza, então isso aqui é para uma outra hora. Porque agora ele não está preparado para ver, né? Sim. É muito legal. Enfim, aí seguindo aqui, o objetivo é o paciente descobrir o mecanismo pelo qual ele aliena partes dos processos do seu self e, assim, evita a awareness de si e de seu ambiente. Todas as regras e sugestões em Gestalt terapia são concebidas para ajudar na descoberta e não para fomentar determinada atitude ou comportamento. Então, mais uma vez, diferentemente daquele lugar, né, da comportamental, que existe uma adequação ali, dos comportamentos, né? Um condicionamento que a gente faz dentro da Gestalt terapia é fomentar a descoberta da pessoa, do seu campo e de si própria, né? Da sua forma de funcionar, da sua forma de constituição da sua personalidade. Tudo isso fomenta, né, uma transformação após, né? Então a gente entende que a partir do momento, e isso é a teoria paradoxal da mudança, do momento que você se integra, que você conhece a si mesmo, né? Que você entende que você é assim, você aceita, aí você é passível de mudança porque você está mais integrado de si e consegue agir de uma outra forma, né? Que não aquela rígida, cristalizada de antes. Um experimento típico é pedir que os participantes formem uma série de sentenças, começando com as palavras aqui e agora, eu estou consciente de, aware, né? O terapeuta continuamente devolve o relato daquilo que o paciente está percebendo, experienciando, e encoraja a continuação do experimento perguntando: onde você está agora? O que você está experienciando agora? As questões do paciente são transformadas em: agora você está consciente de imaginar. E quando o paciente começa a evitar as instruções, isso também é transformado num relato de awareness. Agora estou consciente de querer parar, né? Alguém falou alguma coisa? Não? Deu só um barulhinho. Tá. As variações a partir desse experimento básico são ilimitadas. Os experimentos são arranjados em séries graduais, de modo que cada etapa seja um desafio para o paciente, mas esteja ao seu alcance. Em cada experimento, o paciente pode tentar novos comportamentos que poderiam ser experimentados no meio natural somente com grandes dificuldades. E aí a gente pode pensar assim, alguns dos experimentos que a gente pode utilizar, como, por exemplo, a cadeira vazia, né? Tem um experimento que não é considerado especificamente da Gestalt terapia, mas às vezes eu já utilizei, que é a focalização. Mas aí é um outro termo, mas a ideia é a conscientização de si, né? Quase uma viagem à fantasia mesmo, assim, de você conectar com alguns aspectos seus, né? Então, assim, é uma ideia de uma awareness corporal mesmo, né? De você sentir
seus pés, de você sentir onde estão posicionadas as suas mãos, o que você sente no corpo. É um experimento bem legal, assim, de se utilizar. Comumente, pensamos no psicólogo quando pensamos no controlador de um experimento e observador dos dados. Na Gestalt terapia, o psicólogo arma os experimentos, mas divide o controle e a observação com o paciente. O comportamento exterior é diretamente percebido pelo psicólogo e pelo paciente. O comportamento interior é percebido pelo próprio paciente por meio de seus interoceptores e proprioceptores. A relação dos dois comportamentos da Gestalt, como um todo, é o foco da atenção. Podemos considerar a Gestalt terapia como um processo de direcionamento do foco no desenrolar consecutivo de comportamentos que são simultaneamente internos e externos. Como em qualquer experimentação, os resultados dos experimentos indicam direções para novos experimentos. Quando o paciente consegue experimentar e experienciar sem o terapeuta, a terapia está terminada. Então, a ideia é como se você facilitasse, né, como um catalisador mesmo, facilitasse esse contato dessa pessoa com o mundo, e aos poucos você, né, se no início você era mais heterossuporte para aquela pessoa, você vai, de alguma forma, deixando que ele permaneça dentro desse controle, vai observando, né, se ele consegue tomar as decisões, agir no campo, né, se ele tem consciência desse meio, de si mesmo, para lidar com as coisas. Se você percebe que não há necessidade mais de um heterossuporte, a ideia é que se finalize, né, esse processo terapêutico. Na intenção de entender, né, e esse é o objetivo, um dos objetivos da Gestalt terapia, que ele saiu desse lugar, né, de pedir um auxílio externo e passou a lidar com as próprias questões, se responsabilizar, arriscar, tomar as decisões por si próprio, né? E um movimento, acho bastante interessante, que é o movimento de autorregulação aí, que assim, todo movimento que você faz no sentido de controlar, você impede o movimento de autorregulação. Quando você acaba, de repente, falando, não, você toma uma atitude para controlar aquele quadro, aquele contexto, aquela situação, aquela circunstância, você, nesse momento, muitas vezes, né, e na maior parte das situações, você acaba adotando um comportamento impeditivo do processo de autorregulação, né? E acaba assumindo um determinado controle sobre o ambiente, sobre si mesmo, e o que te impede de se apropriar da sua própria experiência. Então, nós acabamos desenvolvendo nos nossos processos de vida como um recurso de segurança e dita aí por muitos como proteção, assumindo o controle das situações que eram para ser entregues aos processos de autorregulação. Então, é no sentido de que você possa acreditar no seu processo e entregar o processo o seu crescimento, não o seu desenvolvimento. Então, você vê que é uma atitude muito própria, né, do ser humano, de a gente agir sobre a situação e impedir a nossa experiência. Então, você vê, é muito... acho que se dividir percentualmente, o percentual é muito baixo das situações do dia a dia, no cotidiano. A gente acordou hoje e vai dormir. Então, quantos movimentos fizemos de impedimento, né, de nosso processo de autorregulação? Então, e quisemos controlar a situação. E quando a gente tenta traçar esse movimento, a gente está impedindo alguma coisa que aconteça para ter a segurança e a garantia de que algo que a gente quer deliberadamente vai acontecer. Então, você vê que é um movimento cotidiano que fazemos a respeito dessa questão do processo impeditivo de autorregulação. Então, a gente se dar conta desse movimento que fazemos diariamente é fundamental
para que a gente possa permitir os nossos processos, né? E entregar, entregar mesmo. Eu entrego ao processo o que vai acontecer comigo, né? Então, você vê que é um movimento de transgressão, de transcendência, né? Porque é muito raro, escasso, a gente entregar ao processo de autorregulação o que vai acontecer com a gente, o que a gente quer, né? É grave. E se gasta, quanto que se gasta de energia, né, para justamente ficar nos scripts, né? Muitas vezes reforçado cotidianamente, você disse de levantar, ir para o trabalho, ou atender qualquer coisa, né? Existe um script social que está aí, está imposto. E quando se você não está consciente do que está se fazendo no momento, você vai por repeti-lo, né? E vai virar um autônomo mesmo. É uma coisa muito grave, daí você vai perdendo a chance. E no caso da questão neurotizante, certo? Porque neurótico, diga-se de passagem, numa sociedade neurotizante como a nossa, né? Todos somos, em níveis de um jeito ou de outro, né? Mais acentuado, tá? Você acaba gastando uma energia tremenda, certo? Na evitação, que é a que a gente viu agora de pouco, no outro tópico, tá certo? Ao invés de gastar aquela energia, né, para estar ali, né, e se arriscar, ver o que é que vai acontecer como uma aventura de viver, como diz Fritz, né? A hora que você se põe, né, para a aventura de viver, você corre risco, e correr risco é algo agora, como estou falando, daqui a pouco, continuadamente até o dia acabar, e continuadamente sonhando, porque, na verdade, o dormir, o adormecer é um outro estado, também, certo? Porque você pode estar aberta e pedir para você lembrar do teu sonho, né, certo? Ou você pode bloqueá-lo, certo? Então, também, na verdade, não é nem dormindo, né, Mário? Né? Amanhece e vai dormir. Se você for ver, é um contínuo de desperto e adormecido, né? Olha que doideira. Sim. Isso aí. Muito bom. E é interessante vocês trazerem isso, né? Que, de certa forma, se a gente for pensar, às vezes, quando a gente tem esses sentimentos de vergonha, culpa, né? Eles são condicionantes. Então, a gente entende que, a partir do momento que a gente sentiu vergonha de alguma coisa, a gente foi condicionado a não emitir aquele comportamento. A gente se vê como alguém inadequado somente de pensar, muitas vezes, né? Em fazer algo que seja aquilo que a gente está pensando em fazer. Então, assim, eu sinto vergonha disso, ou eu sinto culpa disso. Então, assim, isso quer dizer que tem algo, alguma situação, alguma ação que eu não posso fazer, eu não quero fazer para não ter determinadas consequências que eu imagino que eu possa ter se eu tomar esse tipo de decisão, ação, ou me envolver nesse tipo de situação. Então, só de pensar, né, como que é neurótico, esses dois comportamentos, esses dois sentimentos que a gente sente, né, porque vamos pensar que a ideia da culpa e da vergonha, elas estão muito próximas, e esse livro fala muito bem sobre isso, que é esse lugar que a gente tem de sentir que fez, que é uma pessoa inadequada por agir de determinada forma, ou mesmo, né, de sentir que cometeu um determinado erro frente a um dominador que a gente tem, né, a um crítico interno ou externo que vai dizer se eu estou fazendo algo certo ou errado. Então, sempre baseado nesses julgamentos, né, que podem ser tanto introjetados quanto, né, eu acho que de qualquer forma são introjetados, parando para pensar que se você está se condicionando, já está aí dentro de você, né, mas muitas vezes para atender uma expectativa alheia ali também, né? A gente tem que estar atento a isso também. A ideia, né, dentro do processo da Gestalt, é justamente a gente se tornar aquela pessoa sem vergonha, né? Brincando assim com o termo, mas a ideia é que você se desprenda dessa vergonha, né? E a gente fala muito sobre isso aqui, para que você consiga fluir livremente, né? Agir no campo
de uma forma que faça sentido para você, sem esses impeditivos que a gente, né, sempre toma aí para si. Agora, esse ponto é importante, porque para assim, de forma global, não confundir a questão da liberdade com eu posso fazer o que eu quiser. A ideia da Gestalt, pelo menos na minha compreensão, traz a ideia de que você tem que fazer a relação entre o que de você e do campo. E nesse movimento, você encontrar uma forma criativa de lidar com essa situação, né? Então, muitas vezes, assim, eu quero fazer isso, então está falando que eu tenho que fazer o que eu quero. A ideia é que você possa encontrar na relação entre o que a gente está no campo, né? Entre a situação do si mesmo com o ambiente, com as coisas que tem no campo, você achar de forma criativa e de forma que você possa se ver nesse campo de forma criativa, mas sempre da perspectiva de uma relação, né? E dentro da perspectiva de uma relação, tem umas situações que são bordeadas aí, né? Então, a ideia é que você, dentro dessa configuração, possa se situar e se permitir, mas dentro da relação, né? Muito bom pensar nisso também, né? Para a gente não compreender, ao invés de liberdade, a libertinagem, né? Sim. Faço o que eu quiser, independente do que acontecer. E dentro da relação, a gente entende que o que é mais apropriado naquela relação, naquele momento, o que faz sentido para mim, mas que ainda assim, né, vai satisfazer as minhas necessidades dentro do campo também. Né? A todo momento eu sou responsável, né? Exatamente. Logo, eu tenho a habilidade de responder por aquilo, né? E arcar com aquilo. Aí sim, entra aquilo que o Mário acabou de falar. Eu faço essa opção. Uhum. Você opta, né? Pelas coisas assim. Se você quer agir dessa forma, né? Sim. Né? Sem considerar o campo em si, você vai arcar com as consequências disso também, né? Em último ponto, você falou, Maria, a questão da rede de respostas. Em último ponto, a Gestalt terapia trabalha também, acho que em boa parte, a partir da minha perspectiva, com a sua capacidade de dar respostas. A sua capacidade de dar uma resposta adequada ao contexto e à circunstância do momento. Quando você consegue fazer isso com assertividade, você produz um movimento de saúde mental, de reconhecimento de si. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação de trabalho, e aí, de repente, você está ali, poxa, apresentei, poxa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. E aí, em outro momento, você chega e fala, eu fiz exatamente aquilo que eu estava querendo, aquilo que eu pensei, eu consegui realizar tudo aquilo que eu estava pensando, que eu senti, que eu queria falar, e não gerou a questão de uma coisa ruim ali no ambiente, né? Você aumentou sua capacidade, qualificou a sua capacidade de resposta, a circunstância, o momento. Para você qualificar e ter essa competência, você também tem que fazer a leitura do campo, né? Então, o que o campo está me apresentando ali, o que é possível fazer nesse campo, e de forma que eu possa me expressar de forma total, de forma que ainda assim eu possa, de repente, levar em consideração o campo. Então, você aumentar a sua capacidade de respostas às situações, às circunstâncias, ao momento, ao campo, gera em você essa ideia de propriedade, né? De você estar satisfeito, por exemplo, de uma situação que você estava ali sujeita, né? E ali você, de repente, vê o que a coisa funcionou da forma adequada, né? Você mesmo funcionar de forma adequada, aumentar essa qualidade de resposta ao que é demandado na sua vida, em todas as circunstâncias. E aí você sai. Imagina quando a gente tem uma resposta e se posiciona de uma forma que a gente tem satisfação, a gente não fica feliz, né? Aquilo que a gente sente, a forma como você se expressa, a forma como você fala, corporalmente, a forma como você dança, né? O que você faz. E a verdade, não é questão de performance,
não é? Eu não estou falando do ponto de vista da performance. Eu estou falando do ponto de vista que aquilo que te fez sentido para você e você ficou satisfeito. Não estou falando aqui de desempenho e performance, né? Dessa dita capitalismo, que a gente tem que estar sempre ancorado nessa ideia, né? Ter desempenho e performance. Não é essa performance que eu estou falando, mas é uma performance sua. Não é performance que o ambiente demanda para você, mas é uma performance sua, né? Que você ficou satisfeito. Né? É uma performance que é demandada a partir de uma dominância de determinadas situações que não tem nada a ver com você, né? Mas é uma performance que tenha sentido para você si mesmo, né? E nesse estudo nós vimos o Fritz dizendo, e ele odiava que as pessoas tentassem imitá-lo em seus experimentos, porque, na verdade, é um erro tremendo a gente ouvir por aí, sim, a Gestalt tem bastante experimentos, não, ela é bastante experimentos, nada a ver isso, né? Cada experimento, ele é único, porque ele é passado, né, por aquele psicólogo, por aquele Gestalt terapeuta, certo? No momento adequado, se ele achar que deve fazê-lo, né? Então, é uma situação, não é um experimento pronto, não se siga uma regra, muito menos o mestre, né? Que, no caso, as pessoas na época, né? Desalém e tal, foi aquele bombardeio, né, da Gestalt, que chegou a ser, sim, né, a terceira maior abordagem naquele período, tá? E todas as pessoas Gestalt para lá, Gestalt para cá, e querendo imitá-lo, como se a Gestalt e ele fosse único, né, e se pudesse reproduzir algo assim. É justamente aquilo, né, que os pressupostos filosóficos teóricos da questão do campo, daquilo que o Mário acabou de falar agora, né, certo? Cada um vai pôr algo singular, que é a sua forma de fazê-lo, se achar que aquele experimento deve ser apropriado naquele momento, e se vai acrescentar algo, e não o experimento pelo experimento, e muito menos uma imitação do mestre, né? Justamente quebra a base dos pressupostos da Gestalt. Seguir a Gestalt, é a Gestalt lá do experimento, é um monte de experimento, não? Nossa, experimentos bons, né? Quer dizer, totalmente absurdo esse tipo de pensamento, onde não se tem o conhecimento, que justamente prega o contrário disso. Ela não é isso. Ela vai muito além disso, né? De experimentos por experimentos. Né? É difícil, né, gente? É difícil sair por aí e realmente reproduzir uma abordagem tão linda, né? Tão profunda como a nossa, e, ao mesmo tempo, vista equivocadamente, né? Muitas vezes, né? Por essa forma. E, querendo ou não, foi pelo boom que aconteceu, né? Eu vi que você levantou a mão, viu, Larissa? Pode falar, vou só seguir aqui, mas aí eu vou dar a palavra. Mas aí que a ideia que Gente, a gente eu tô tem... amando o grupo, viu? Ai, que bom! Deixa eu ver seu rosto. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver seu rosto. Eu lembro muito quando o Peirce cita, né, que o principal instrumento da Gestalt terapia é o próprio terapeuta. E é muito lindo isso, porque nos dá essa liberdade da gente ser quem a gente é, de explorar a nossa autenticidade, né, nossa espontaneidade, o que nos torna único. Então, você não fica com aquela coisa na cabeça, não, agora eu tenho que fazer isso, agora aquilo que está naquela tabela, sabe? Você simplesmente deixa a fluidez, né, agindo nesse processo da terapia. Então, eu acho muito interessante quando ele fala isso, né, que o próprio terapeuta é o seu principal instrumento. Acho muito bacana. E, querendo ou não, essa é a realidade, né? Dentro desse livro que a gente está lendo, o Processo, Diálogo e Awareness, ele vem falar isso mesmo, tipo assim, tem formas de você abordar as pessoas. O lugar, né, o setting terapêutico em si, ele já é esse lugar, né, que vai fomentar, de certa forma, uma vergonha, porque a pessoa está ali se desvelando. E dependendo da forma, e aí eu uso o seu comentário para falar sobre isso,
que você fala com as pessoas, né, com o seu cliente que está ali na sua frente, você vai potencializar ao invés de desvelar esse sentimento de vergonha. Então, assim, dentro desses experimentos que Maria falou, que foram feitos de forma inadequada, né, sem levar em consideração nada, né, que a gente aprende aqui hoje em dia, foram movimentos que foram feitos a partir de uma ou duas obras que foram disponibilizadas aqui. As pessoas saíram simplesmente copiando e colando essas formas que o Peirce veio apresentar sem nenhuma ética, entendeu? Sem considerar a pessoa que estava ali na frente. Então, assim, essa forma explosiva de falar, né, foi sendo replicada sem o contexto que era considerado dentro dos workshops. Os psicólogos, as pessoas que estavam ali, na verdade, né, dentro dos workshops, sabiam o que elas estavam fazendo. Elas sabiam que elas iam ser confrontadas por aquela pessoa. Ele tinha um renome, né? Então tinha um contexto ali e elas se propiciaram a esse tipo de atitude. E ainda tinham psicólogos que ficaram afetadíssimos com a situação que aconteceu lá, porque não tinham ideia do que ia proporcionar. E aí, isso vem para o Brasil e vem sendo disseminado de uma forma indiscriminada. E aí é esse problema. Que assim, você vê sendo replicado e replicado, sem nenhum senso crítico do que isso ia fomentar nas pessoas que estavam ali, sem consciência do que estava sendo feito, nem do terapeuta, nem ele tinha tanta consciência do que estava fazendo, e nem a própria pessoa que estava submetida a isso. Então, assim, fomentando a vergonha dela, a ponto dela nem querer mais procurar, assim, não vou procurar um profissional desse, porque aí eu vou, né, poxa, eu estou me abrindo aqui para essa pessoa e ela faz esse tipo de intervenção. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em andar mesmo dentro da corda bamba, nesse lugar que a gente está, de frustração e, ao mesmo tempo, de acolhimento. A gente tem que ter um balanço ali para a gente conseguir lidar e fazer frustrações habilidosas para que não potencialize essa vergonha que a pessoa já sente de ser ela mesma. Né? A ideia é que a gente integre todas as partes e vá reduzindo esse sentimento de inadequação que a pessoa tem de ser ela mesma, né? E aí, muitas vezes, dependendo da atitude que você tem dentro do consultório, você potencializa, você faz exatamente o movimento contrário. Então, assim, a gente tem que estar muito atento no lugar que a gente ocupa, né? A nossa base é a teoria. Né? Temos que estar, Ponciano deixa bem claro isso, Larissa falou alguma coisa aí, Ponciano deixa bem claro, ele diz assim, nós somos pagos, nós temos por obrigação devolver algo para quem está à nossa frente, dentro, claro, do processo existencial daquela pessoa. Não podemos e não devemos improvisar. Improvisar jamais. Por quê? Porque é o estudo, é o pressuposto teórico, é isso que nós estamos fazendo agora, a troca, é a leitura, né? É bunda quadrada, sim, o psicólogo tem que fazer muito, estudar muito e tal. Por quê? Porque isso é a base que vai nos dar, né, uma segurança para estar diante do inusitado, do fenômeno novo, a todo momento que está acontecendo na nossa frente, certo? Né? Nem reproduzir, né, como uma mesmice desses experimentos, e nem improvisar. Né? Estar ali consciente do que você pode dar, né? Não estou dizendo que somos perfeitos, mas temos que buscar reiteradamente, né, a nossa base, para que a gente possa quebrar, né, essa barbaridade que às vezes aí alguns equivocados pensam sobre a nossa abordagem maravilhosa. Só para tá no finalzinho, né? Mas vocês trouxeram, não sei se foi Maria ou foi lá que recuperou a questão do set terapêutico, que outro dia eu estava assistindo estava vendo um discurso de um rapaz que faz um trabalho com povos indígenas. Aí ele estava falando sobre a questão do set terapêutico na psicologia. E aí estava expressando o quanto era assim agressivo esse set terapêutico tradicional que a gente tem com essa mesinha para atender esse tipo de público.
E aí ele teve a ideia, de repente, de colocar construir um set terapêutico de acordo dentro do processo de cultura desses povos, né? De uma configuração que ele se tivesse acolhido, né? A ideia do acolhimento, né? Porque muitas vezes ele se identificou que no processo de acompanhamento, nesse set terapêutico, gerava nessas pessoas uma violência de estar nesse lugar e não se sentir pertencente, acolhido, porque era fora da realidade vivenciada, né? Da vida dele repercutida no dia a dia. E ele, de repente, para fazer ali, ele tinha que pegar a situação dele lá, andar alguns metros, alguns quilômetros, pegar o barco, seja lá o que for, para ir para uma área totalmente dentro de uma esfera de uma outra cultura, de um outro parâmetro de vida, né, de comportamento. E ali você está ali dizendo que a pessoa está dizendo que você está dizendo ali, está dizendo, eu estou cuidando de você, né? Mas ali, o momento de entrada era um momento que eles falavam que era um momento de violência. A primeira violência que ele sofria era entrar no set terapêutico, né? Então, muitas vezes, a gente tem que levar em consideração, dentro dos discursos aí que a gente está vivendo de decolonialidade, né, que é um discurso que ajuda a gente a contestar o saber, os lugares, os espaços, né? O que é de dominância para a gente dentro da nossa cultura e o que a gente descaracteriza como uma fonte de conhecimento. Então, também a gente é uma coisa de repensar também, inclusive, nossos espaços, a quem estamos recebendo no nosso espaço, né? É um espaço que produz e gera acolhimento na pessoa também. Então, porque muitas vezes o primeiro lugar de violência é o set terapêutico. Então, a gente também pode saber que público a gente está atendendo, né? E como esse ambiente está. Na situação lá anterior que você falou, questão lá tem um livro, inclusive, que é Testemunha Ocular, da terapia, que esse livro, Testemunha Ocular, ele foi elaborado especificamente, em primeiro plano, no primeiro, assim, de importância, justamente para combater essa endemia, né? essa pandemia, vamos colocar, de situações de pessoas usando as técnicas e os experimentos gestais, assim como se fosse recreação de infância, e aí ele traz justamente a ideia dessa ideia do o que você está fazendo, para como você está utilizando esse experimento e para quê. Então com essas três situações, você pode realmente se situar, né? Quais são os objetivos, como isso está funcionando, né? Esse livro aí de Estado Terapia Ocular tem a parte teórica e a parte prática, justamente que ele faz justamente para olha, isso aqui eu não gosto muito de manuais, mas aqui é uma referência para as pessoas que estão utilizando a gestalterapia para outros fins, por exemplo, né? Porque se gerou muito essas situações que vocês mencionaram aí, né? Com aquele boom de workshops aí. E aí esse livro foi resposta justamente para essa preocupação que ele tinha em relação a essa utilização de forma inapropriada de uma abordagem tão profunda como essa, utilizada de forma totalmente rasa, né? Com objetivos totalmente descoordenados com o objetivo principal da abordagem. Né? Isso aí. Boa. Bom, esse livro mesmo, né, Testemunho Ocular, eles são 2 obras que ele estava concluindo ainda, né? E aí ele morreu. E aí compilaram ali os escritos dessas 2 obras, juntaram e fizeram esse livro que a gente conhece. Infelizmente, né? Porque, assim, tanto conhecimento vindo dessa pessoa, e seria bom ter ele completo, né, com tudo que ele queria colocar, mas infelizmente chegou a hora dele e isso aconteceu. Mas realmente parando para pensar, né, bem atualizado, pensando que foi o último livro escrito, e assim, o legal, né, que a gente conhece de Peirce é que ele vai sempre se
questionando, né? E ele vai reformulando as suas ideias ao longo dos livros que ele vai disponibilizando para a gente. E isso é fantástico, assim. Isso é muito bom de saber, né? A ideia de, poxa, existe a possibilidade de você mudar de ideia, né? Você viu, você conseguiu se ajustar criativamente frente àquilo ali que você está vendo. Poxa, não, esquece aquela ideia que eu tinha lá atrás, agora é assim, assim, né? Então, assim, dá maior abertura para a gente também, né? Viver de uma forma, não precisa viver de uma forma coerente com o seu passado, você pode criar, né? Você pode se criar a cada dia, você está se construindo a cada dia. Isso impulsiona também, né? Você seguir o caminho que você quiser. Facilita. Você pensa em Fritz outras tinha bastante formas, né? preocupação nisso. Ele queria escrever de um jeito que o leigo pudesse compreender. Sim. Ele lutou bem no final da vida dele nesse sentido. Eu vou reescrever de uma forma como falo, né, como me expresso, para que o leigo possa compreender, para que seja para todos, não para eleitos. Agora, o que Lara falou agora a questão da formação dos princípios, né? E aí tem um livro até que o grupo aqui trabalhou e parou, acho que já chegou à conclusão, mas eu achei Gestoterapia Explicada, que ele fala justamente da questão do caráter. A gente fala tanto assim, ó, você não tem caráter, formação, você tem que ter caráter, você não tem caráter, a pessoa tem que ter caráter. Então, aí ele fala justamente sobre a questão da formação do caráter, né? Na gestoterapia explicada, a questão dessa formação e dissolução do caráter, né? Então, e ele vem questionar isso, né? Exatamente. Questionar como assim, caráter? Assim, porque o caráter, eu sou assim, porque meu caráter diz isso. E ele desconstrói, dissolve essa ideia justamente de que a ideia é sem caráter. Né? Não tem essa questão de você ficar aprisionado, porque é isso, o caráter muitas vezes você ficar aprisionado a uma forma de ser, que não é atualizada, né? Você não está se atualizando enquanto pessoa, quando você está preso a uma forma que é anterior, né? Fundamentado nas suas experiências, tudo bem, mas você ficar aprisionado a uma situação e um contexto que é totalmente diferente, você usar como referência para resolver as seus problemas, a situação que está ali, que você está aprisionada, porque é um princípio seu, a ideia é que você possa sempre estar se atualizando dentro das circunstâncias, de pessoa, de ser, de mundo, de campo, né? E buscando, se há uma incoerência, a coerência é essa, de você se atualizar. A condição, acho que a condição que não muda para a Gestalt é essa questão de a coerência de se atualizar, né? Para que você funcione de forma adequada, né? Então, essa acho que é a coerência base da gestoterapia, né? A fluidez. Perfeito, pessoal. Finalizamos mais um encontro. Eu agradeço vocês pela participação, pela companhia nessas trocas, né? Sempre muito enriquecedoras. Muito obrigada. Abraço gestálticos a todos. Ótima semana. Nos vemos na semana que vem. Abraços, viu? Tchau, tchau. Abraço, tchau, gente. tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Que bom. Valeu. Tchau. Até amanhã, hein? Não se esqueça. Ô, gente, peraí, o print. Eu sempre esqueço do print. 21 horas. O print. Socorro. Conseguem aí? Vocês estão aí ainda? Peraí, eu vou colocar aqui pra gente tirar. Sim. Tirar e mandar lá no grupo para vocês. Peraí. Acho que Larissa não tá. Larissa, vem pro print. Perfeito, queridos. Até semana que vem. Ótima semana a todos. Bons estudos aí. Tchau, tchau. Ok, tchau para todos. Tchau, tchau.